Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você aprender a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad, estou aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. E aí, Renanzão? Fala, Matheusão, tamo junto. Vamos que vamos hoje, dando continuidade aí aos nossos arquivos de riqueza, né? É isso aí, nosso famoso livro Os Segredos da Mente Milionária. E ninguém melhor do que o Renan para falar isso pra gente. O Renan, que é certificado pelo autor desse livro, que é o Tihavec, já fez os treinamentos dele, é certificado internacionalmente por esse autor, então ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, né, Renan? E hoje... Tá puxando muito saco já, hein? Que isso, cara, que isso, mas tem que reconhecer. Show de bola. Tem uma passagem na Bíblia que fala, Renan, honra quem honra, então tem que honrar, cara, tem reconhecimento, então a gente precisa honrar mesmo de verdade. Isso aí. E aí, o que a gente vai falar aqui hoje, Renan? Nos últimos episódios a gente falou sobre os arquivos de riqueza 1, 2, 3, 4. Hoje a gente vai falar do 5. A gente falou muito sobre você assumir o compromisso de querer ser uma pessoa rica. A diferença entre pessoa de mentalidade rica e pessoa de mentalidade pobre. E no arquivo de riqueza número 5, Renan, ele fala sobre pessoas ricas, elas focalizam oportunidades. E pessoas de mentalidade pobre, elas focalizam obstáculos. Percebe, Renan, que é sempre uma menção de mentalidade pobre e não pessoa pobre, não relacionada ao dinheiro, né? Então, pessoas de mentalidade rica focalizam oportunidades e mentalidade pobre focaliza obstáculos. E por que a gente fala, né, sobre mentalidade pobre ou mentalidade rica? Porque tem muita gente que tem uma mentalidade pobre e a única coisa que ela tem é dinheiro. Olha isso aí é forte, né? Entendeu? Então, para você ver, confirmar que não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa o que ela mais tem é dinheiro, mas a mentalidade é pobre. Só que não é sustentável. Entendi. Ou seja, a pessoa que tem dinheiro agora e tem uma mentalidade pobre, ela vai gastar o dinheiro, ela vai fazer um negócio errado, ela vai perder e vai quebrar. Literalmente é isso, tá? E eu falo de dinheiro não porque ela conquistou, mas às vezes caiu no colo dela, ou ela deu uma sorte, ou algo do tipo. Isso acontece. A gente já viu alguns casos até mesmo de BBBs, ex-BBBs que ganharam aí 1 milhão, 1,5 milhão. Alguns até investiram e nem mexeram nesse dinheiro, mas muitos nem têm. A grande maioria, né? E assim, jogador de futebol, principalmente, agora nem tanto, porque os jogadores já são bem assessorados, né? Já tem tanto a parte de imagem quanto de investimento, que cuida do dinheiro, do patrimônio. Mas antigamente era cada um cuidava do seu dinheiro. E eles ganhavam milhões e milhões e depois você via lá o cara passando necessidade, tendo que aparecer na televisão e pedir ajuda pra comer, né? Então, é sobre isso. Mas uma coisa que eu quero já começar o podcast de hoje é fazendo uma pergunta pra vocês que estão aí assistindo ou ouvindo a gente. Quando você vê um copo de água, né? Vamos ver aqui a caneca do Profadcast. Ele tá na metade, o meu copo aqui tá na metade. Sim. Exatamente na metade. Você que tá aí, você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Bota nos comentários se você estiver no YouTube. Se estiver no Spotify, só pensa, mentaliza. Você costuma falar assim, meu copo tá meio cheio. Ou, meu copo tá meio vazio, já preciso encher. Por que isso é importante? Porque é exatamente esse pensamento das pessoas ricas focalizam oportunidades quando ela vê que o copo tá meio cheio. Olha que interessante. E não meio vazio. Até num pequeno detalhe, né? Claro que eu tô usando o exemplo de copo, mas é pra galera entender um pouquinho. Porque quando a gente fica pensando, meu copo sempre tá vazio. Ou seja, porque você tá com o pensamento e a mentalidade escassa, de escassez. Então, o que o Tihavec traz aqui nessa parte é que as pessoas de mentalidade rica, elas focalizam oportunidades. Veio aí crise. Uau, o que eu posso construir em meio à crise? Eu consegui, enquanto alguém tá chorando, eu consegui vender meu lenço. Faz sentido. Enquanto tá chovendo, eu vender guarda-chuva. Isso é mentalidade de focalizar oportunidades. E isso é algo que tu ensina muito até para os teus alunos investidores Profad, né? Tem muita gente que, no meio da crise, até essa última que a gente passou, ela ficou até com medo de investir, não entrou na bolsa porque a gente teve vários circuit break, a bolsa parou de funcionar, quedas de 10%, chegando a 15%. E muita gente
Cara, com medo danado, a bolsa caindo, e eu lembro que teus alunos, eles estavam bem animados com isso, né? Então é algo até que você passa isso para eles, de focalizar a oportunidade, não só no dia a dia, mas também nos investimentos, né, Renan? Total. E ontem eu estava fazendo um acompanhamento com os nossos alunos, que a gente forma os nossos alunos investidores Profad e ajuda eles a investirem. E em paralelo com o treinamento online, eu faço acompanhamentos em grupo. E ontem foi o segundo, que a gente estava dominando a Bolsa de Valores. Foi o primeiro passo deles na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, quando a gente vê ali, aquela tela preta, uns gráficos, número subindo, número descendo, ai, tem um monte de janelinha aberta, dá medo. Dá. E eu comecei o acompanhamento falando assim, deixando a minha tela aberta, do Home Broker, e falando, qual o sentimento que vem pra você quando você vê essa tela agora? E a maioria das pessoas, medo, palpitação no coração, medo de não dar conta, é muito difícil, tudo assim. E aí eu tive que quebrar um padrão que é exatamente isso. Eles estão com esse medo porque eles estão olhando o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Então a gente precisa reprogramar aquilo. Eu fiz um exercício de reprogramação mental com eles. Então eu falei, vamos utilizar essa estratégia para vocês reprogramarem aquilo que está ali. Então simples, por exemplo, medo. A pessoa bota, tá me dando palpitação. E aí a reprogramação que poderia ser feita ali é, nossa, quando eu olho a bolsa de valores, eu fico tão excitado, mas tão excitado porque eu tô ganhando muito dinheiro com essa bolsa, que eu começo a ficar palpitando de tanta alegria. Olha a diferença. Já é diferente. Mesmo que ela não saiba nem como mexer na bolsa ainda. Por quê? Porque o conhecimento que ela vai aprender, ela nem sabe como que ela vai aplicar. Porque é aquele famoso eu não sei que eu não sei. Ou seja, se a gente não sabe que não sabe, é um ponto cego. E é isso que a gente deve aprender, né? É isso que a gente mostra pra eles. E aí, eu fiz esse exercício. Eu sei que a galera fica meio assim ainda e tal. Ensinei passo a passo o home broker, boleta de negociação, grade de negociação. Show. No final, eu fiz a mesma pergunta. Abri a tela do home broker e falei, agora olhando pra essa tela, qual o sentimento que vocês têm agora dessa tela? Ou seja, depois do conhecimento, depois que eles praticaram, aprenderam, fizeram até um investimento em fundos imobiliários, investimento em ações para destravar. E as respostas foram, nossa, tô muito feliz. É o meu íntimo, é o meu lugar preferido de estar. Então assim, fico até arrepiado de falar. Né, Por quê? Porque a gente vai se aproximando. Tudo que é desconhecido dá uma certa aflição, dá um certo medozinho, né? Lembra, o nosso primeiro podcast? A gente nunca tinha feito podcast. Nunca? Então, nossa, dá um receiozinho, dá medinho. Tremendo. Agora, até entrevista Matheus já deu na televisão, vocês estão sabendo? Então, assim, é isso, né? E aí tem até uma parte do livro que fala o seguinte, grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas no medo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas no medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que pode dar errado em qualquer situação. Olha que louco, cara. A mentalidade pobre, ela está o tempo todo procurando algo que possa dar errado. Então pensa comigo. A gente falando aqui de podcast. Nosso primeiro podcast. Se a gente tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade pobre, poderia falar, cara, e se ninguém assistir? E se ninguém ouvir? E se a gente só investir aqui na estrutura toda e não valer a pena? E se tiver uma visualização? E se não tiver? E se tiver alguém falando que a gente falou errado? Se alguém criticar a minha roupa, se alguém criticar o meu cabelo, se alguém falar que eu falo rápido, que eu falo devagar. Que eu tô mais gordinho que não sei o quê. Tem um monte de coisa pra ser falado, pra ser apontado. Agora, onde é que você vai focalizar? Entende? Então, por exemplo, a gente usa muita programação que é... E se não der certo? Verdade. Isso não vai dar certo. Tu lembra, né? A gente trabalhava no meio corporativo, tinha um engenheiro que ele virava e falava assim, vai dar M. Até agora não deu não, mas tô esperando, ele tava esperando dar pra poder... Vai dar M. Tipo, cara, Exato. É exatamente isso aqui, pensamento de escassez, pensamento de mentalidade pobre. Enquanto que a visão da classe média é ligeiramente mais otimista. E otimista não quer dizer... tipo, fora de si, ou então... sabe aquele lance de... tu tá vivendo em outro mundo. Não, velho. Não é outro mundo, é o mesmo mundo. Só que, quando você tem uma mentalidade rica, você, de fato,
enxerga um mundo diferente. Uhum. Você enxerga oportunidades ao invés de problemas, obstáculos. Então, às vezes a gente está no mesmo mundo, no mesmo ambiente, mas você enxerga de um jeito e eu enxergo de outro. O que faz a nossa visão mudar é o quê? O tipo de mentalidade que a gente tem. Então, a sua programação mental é: espero que dê certo. É mentalidade de classe média. A classe média. Então a gente falou da mentalidade da pobre. Tomara que dê certo. O pobre ele fala o quê? Isso não vai dar certo. Isso não vai, Vai dar merda. Uhum. Cara, isso não vai dar certo. Foge disso. Sim. Classe pobre. Mentalidade pobre. Agora, a visão de classe média é: tomara que dê certo. Espero que dê certo. Sabe? E os ricos, eles assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida. E agem segundo a programação mental, que é a seguinte: vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Não existe a opção de não dar certo. Não tem outra possibilidade. Vai dar certo porque eu vou fazer com que dê certo. E eu lembro que muitas vezes, até no nosso negócio, na nossa empresa, você falava muito isso. Cara, não tem a opção de não dar certo. Vai dar. Só não sei quando. Exato. Eu falava, cara, eu não sei quanto tempo, quando, mas eu sei que vai dar certo. E às vezes a gente quer as coisas muito pra ontem, né, Renan? Então... Segura a onda. Quem segurar no barco vai dar certo. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Enquanto que outros, vai dar merda, eu vou pular do barco. Vai. Alguns se afogaram, outros estão num barquinho. E a gente já tá num cruzeiro. Exato. Entendeu? Então esse é um pensamento. Então tá aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a você estar disposto a perder. Muita gente fala: eu vou para a Bolsa de Valores não, vou correr risco para perder, porque é o copo meio vazio. Exato. Agora, por que não ir para a Bolsa, já que é lá o lugar que constrói milionários? Entende? Exato. Então é uma questão de mentalidade. Então, o que você espera? Mas a Bolsa de Valores é arriscada? Sim. Mas quando você tem conhecimento, você minimiza esse risco. Porque você faz boas escolhas, você sabe analisar, você tem metodologia, você tem estratégia. E você entende o que acontece ali dentro. Você não fica só nas historinhas que você ouve. Se você entrar escutando galerinha aí que tá alugando Porsche, que tá alugando Rolex pra ficar mostrando as coisas, que fica rico do dia pra noite, você vai ficar frustrado. Exato. De fato. Né? Eu recebi uma caixinha de pergunta no meu Instagram, foi anteontem. Falando: a Bolsa de Valores é um dia eu tô pobre, um dia eu tô rico. Por quê? É o sobe e desce. Só que quem entende o jogo do dinheiro na Bolsa de Valores, ele nunca tá pobre. Na época da pandemia, eu fiquei com 200 mil reais negativo. 200 mil reais negativo. Foi o meu máximo, assim. Caraca. 200 mil. Quando a Bolsa despencou, mais de 60%. Dá um frio na barriga, né? Não é? Frio? Tinha um Polo Norte aqui dentro, filho. Mas eu me achei mais pobre? Negativo. Só esperei o momento certo. Meu grupo de alta performance, que é o Clube dos Milionários, falei: segura a onda, vamos ver até onde vai. Quando chegou, voltou a respirar e subiu, bora, tá liberado as compras. Começamos a comprar rapidamente, ou seja, eu achei que fosse demorar mais ou menos um ano e meio para eu recuperar. 2 meses, já estava positivo, voando. E aquele movimento de eu estar comprando na baixa, que dificilmente eu encontraria uma outra oportunidade daquela, foi o que me fez multiplicar muito o meu capital. Ou seja, eu entrei em algo arriscado, mas não tinha possibilidade de eu perder. Sim. Era certo de eu ganhar. Então, eu não me via: tô rico um dia, outro dia tô pobre. Eu tô sempre rico. A diferença é que o capital tá oscilando. Simples assim. Então, essa mentalidade você tem que ter. Tanto para os teus negócios, para os teus investimentos e para tua vida. Show, massa. Eu lembro que até numa dessas entrevistas que eu dei, Renan, o entrevistador ficou até surpreso porque uma das perguntas foi: e desde quando você começou a investir? Você teve alguma perda quando você começou na Bolsa de Valores? Eu falei: cara, desde quando eu comecei a investir, eu nunca perdi dinheiro. A pergunta não foi nem perda, foi como se eu tivesse caído em alguma coisa assim, sabe? Tivesse perdido muito dinheiro. Você perdeu, caiu em alguma coisa assim? Eu falei: não. Mas não porque eu fui pela minha mente ou aquilo pelo que os outros falam. Eu fui atrás de conhecimento. Eu fiz um treinamento, que particularmente foi o seu. Eu fiz um treinamento, eu me especializei naquilo para poder estudar, tive conhecimento e fiz a escolha certa de empresas boas, de fundos imobiliários bons. Por isso que até hoje eu não perdi dinheiro.
Aí ele deu até uma risada, tipo, caraca, nunca perdeu dinheiro. Tipo, pra ele deve ser meio que... Caraca, como assim nunca perdeu dinheiro? Tanto tempo assim... Sem meta. Pô, e aí, as pessoas falam que perde, você não perde e tal. Só que a pergunta, talvez que ele gostaria de ter feito e por falta de conhecimento ele não soube fazer, é: você já ficou em algum momento negativo? Exato, aí sim. Uhum. Porque é o sobe e desce da bolsa, normal. Só que você só perde dinheiro na bolsa se você, quando tá negativo, você resgata. Que aí é o que a maioria das pessoas que não tem conhecimento fazem. Às vezes elas investem porque viu uma recomendação, pegou ali uma casa de research falando, investe nisso, tá negativo, ela só sabe como fazer a coisa operacional, nem sabe a empresa que tá investindo, chega lá e tira. Fala, pô, perdi meu dinheiro, Aí nunca mais perdeu quero mesmo. olhar. De fato, perdeu. Exato. Né? Então, olha que interessante, né? O livro fala o seguinte: pessoas ricas buscam conhecimento e analisam uma oportunidade para tomar a decisão rápida. Eles sabem que nunca estarão preparados, então eles vão se preparando no campo de batalha. Isso aqui é lindo demais, porque muita gente fica travada para dar o próximo passo, não tô preparado ainda, não tô preparado ainda, não tô preparado. A gente tem aqui uma cultura, né, na nossa empresa, que é o vai e faz. Exato. Que é justamente para isso. Um dos nossos valores é o desafio. E quem não topa desafio, quem não tá pro vai e faz, vai com medo mesmo, não se cria aqui com a gente. Porque é muito sobre isso. A gente sabe que é uma construção. A gente vai melhorando e se preparando no campo de batalha. Se você pegar o primeiro podcast, né, o primeiro que o Matheus foi o host, cara, tu vai ver a diferença que é hoje. Total. Né? Tava até mais gordinho, Renan. Tá vendo? Melhora tudo. Exato, então, cara. E uma coisa legal, a gente tá conversando aqui, né, da entrevista que você deu. E aí você falou, pô, familiar, né, um monte de família falou comigo, os amigos, falou, pô, falou super bem e tal. Por quê? Porque ainda estão com o conceito do Matheus de antigamente. Aquele Matheus introvertido, meio, né? Exato. E tal, não sei o quê. Agora, pô, chegou ali, falou em rede nacional, pá, pô, investidor, empresário, pá, entendeu? Com então, certeza. assim, mas por quê? Muito porque você tá fazendo podcast. Foi desafiado, porque não foi confortável. Exato. Né? Era tipo assim, Matheus, não quer fazer podcast? Não, pega as tuas coisas e vai embora. Brincadeira. Mas, tipo, é um desafio que eu sei que... O meu papel aqui é desenvolver as pessoas, né? Que eu falo. E aí você, como especialista, né? Uhum. Lá do nosso método, você dá aula também, faz acompanhamento com os alunos. Isso ajudou muito. Isso, pra mim, foi o que mais... Então, quem vê... Pô, eu conheço o Matheus... Pô, ele era... Pô, meu assistente ali, o cara... Ele nem abria a boca. Até pra falar, exato. Nem abria a boca pra falar. Travado. Você vê agora, então assim, é uma evolução. Tem melhorias? Tem, como eu tenho, como todo mundo tem, a todo momento. Engana-se quem acha que já tá pronto. É isso. Você nunca tá pronto. Ou quem acha que vai esperar ficar pronto. Tem dois tipos de pessoa. Vou esperar. A pessoa... E os dois tipos são fracassados. Ó, é mesmo? A pessoa que trava porque fica esperando o melhor momento, ela se preparar e tá pronta pra oportunidade. E ela nunca... Fracassada, porque ela nunca entra em campo. Ela tá sempre... Não, vou me preparar mais, vou estudar mais, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. E nunca faz. A segunda é aquela pessoa que já tá no campo. Já começa a ter um resultado. Só que ela acha que já tá pronta. E não precisa evoluir. Por quê? O mercado vai engolir ela. Ela não dá o próximo passo, ela fica parada. E ela acha que tá em movimento, mas não tá. Na verdade, ela tá como se tivesse uma esteira... Sabe aquela esteira de aeroporto? Sim. Que é tipo uma escada rolante, mas não é uma escada, é uma esteira. Você tá andando, imagina que você tá andando ao contrário. Ela tá vindo pra cá e você tá indo pra lá. Como se você estivesse no mesmo lugar, mas você tá em movimento. Você acha que tá andando, mas não tá. Só tá se movimentando, mas você não tá progredindo. Então, qual que é o modelo de pessoa, mentalidade rica, de investidor profático que você precisa ter? Eu nunca tô pronto. Mas eu sempre tô preparado pro desafio. Tá pronto e preparado são duas coisas diferentes. Com certeza. Eu tô sempre preparado, mesmo com medo. Mas eu nunca vou estar pronto. Eu nunca tô pronto pro podcast. Sempre que eu termino um podcast, eu falo contigo, porra, podia ter falado tal coisa, eu não falei, podia ter melhorado aquela... Pô, falei aquela parada. Normal. Isso é um ponto de auto-melhoria. Então, quem não tá se olhando... Se eu sair daqui, oi, mandei ver, perfeito. Cara, eu sou fera. Foda pra caralho e tal. Não, eu posso falar, porra, hoje mandei bem pra caralho. Hoje foi massa, né? Mas, porra, podia ter melhorado em alguma coisa. Podia ter feito isso, podia ter feito... Quantas vezes, né? Matheus, e aí, o que tu acha que dá pra melhorar? Pô, tu podia fazer mais isso. Então é essa troca. Sim. Quem não tá aberto pra isso, tá fadado ao fracasso. Certo? Exato. Sempre. Né? Exato. E aí, Renan, ele fala também que
você falou que elas investem em conhecimento, né? Então, por isso que elas possuem essa mentalidade rica. E existe uma lei também, né, universal sobre não só investir em conhecimento, mas aquilo que você foca, né? Aquilo que você focaliza. Qual lei que seria? O livro fala que tem uma lei universal que aquilo que você focaliza se expande. Onde você foca, expande. Se você foca coisas ruins, vai expandir coisa ruim pra você. Se você foca coisas boas, vai expandir coisas boas pra você. Eu lembro, acho que eu comentei contigo, uma das minhas metas, né, quando a gente deu uma aula pros alunos, em construção de meta, no início do ano, a gente sempre faz uma aula que é um planejamento estratégico pessoal. Onde a gente cria plano de ação, estrutura metas, modelo SMART, plano de ação, quem pode ajudar e tal, né? 5W2H, aquela história toda. E uma das minhas metas foi que eu iria estar numa televisão, em rede nacional, dando uma entrevista de investimento. Eu tô focando nisso, nesse exato momento. Eu tô focando. Em janeiro, foi janeiro, né? Dei minha primeira entrevista. E foi logo pra Rede Globo e ao vivo. Bom Dia, Rio. Aí sim. Só que olha o sentido de melhoria. Cara, ali foi incrível. Pá, Rede Nacional. Na verdade foi Rio, né? Porque Bom Dia, Rio. Mas Globo e tal, aquela história toda. Pá. Só que eu parei e falei assim, cara, ainda não bati minha meta. Quero mais. Porque eu falei sobre dicas de como começar o ano, né, organizado financeiramente. Então foi muito mais voltado para a parte de planejamento financeiro. Só que a minha meta é falando sobre investimento. Sim. E aí, em seguida, Não foi? Em fevereiro participei de um programa de televisão, né, de uma rede não tão grande, mas também ali gravado, falando praticamente o mesmo tema de planejamento financeiro. Pô, massa, tô focando, tô expandindo. Em seguida, dei uma entrevista para Jovem Pan News, né, Jornal da Manhã, que eu falei lá sobre o Tesouro Renda Mais, que tinha acabado de falar surgir. de investimento. Opa, investimento. Em seguida, agora, a gente saiu mais uma reportagem, inclusive o Matheus participou, trazendo que 62% dos brasileiros, né, com menos de 39 anos estão entrando na bolsa. Ou seja, a galera tá começando a investir mais cedo. Exato, a galera jovem tá começando a investir mais cedo. E jovens ali abaixo de 39 anos, não é nem garotinho né? É a galera que a gente ajuda mesmo, de 20 e poucos, de 27 até 39. até 39 anos. Então, cara, isso pra mim é uma grande satisfação. Só que só aconteceu por quê? Porque eu foquei. E tá bom? Não, continuar focando. Né? Onde foca, expande. Então é muito sobre isso. E por que não um programa também, né, Renan? Sobre investimentos em rede nacional, em rede aberta? Sim, com certeza. Então, se a gente tá focando aqui, daqui a pouco vai acontecer e a galera vai... Puta, velho, os caras parecem vidente, né? Não é vidente. É porque a gente desenha o nosso futuro e a gente constrói ele. A gente vai mapeando ele para aquilo dar certo. Então as pessoas ricas, elas focalizam o que elas querem. Enquanto que as pessoas que têm mentalidade pobre, elas focalizam no que elas não querem. Olha que louco. É aquele famoso, caraca, mas o que vai dar errado? Vai dar errado, né? Não vou fazer essa parada, não. Tipo, o que na televisão? Vai que eu gaguejo, vai que eu não sei o que. Aí ferrou. Tu tá focando nisso. O que vai acontecer? Tu vai gaguejar no dia. Tu vai fazer aquilo dali. Né? Tava conversando contigo quando a gente chegou, né? Eu tô num grupo que tem vários multimilionários, inclusive bilionários. E é um ambiente muito desconfortável pra mim. Porque eu tô num ambiente onde eu sou o ralezinho, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu tô acostumado a andar com pessoas que estão ou no mesmo nível que eu, ou eu tô no nível acima. E quando eu me coloquei nessa situação, eu fico no desconforto. Um desconforto bom que me faz crescer. Você parece que quando você tá no meio de pessoas iguais, ou você tá um pouco maior, parece que você sente que você não anda? Você fica... Porque você acaba sendo maioral. Se você é o cara que tá na mesa, que só você fala, tu tá na mesa errada. Isso não quer dizer que parte do teu tempo você tem que estar disposto a contribuir. Só que imagina que você tá num grupo onde as pessoas, só você é o cara. Cara, tu pode aprender uma coisa ou outra, mas se você não tá desconfortável, você não tá evoluindo. O termômetro para você saber se você tá progredindo ou não eu tô desconfortável. Há quanto tempo eu não sinto um friozinho na barriga? Sacou? Entendi. Tipo, quando você fizer parar e pensar, cara, realmente não tô. Por exemplo, o ano de 2022, eu não senti frio na barriga. E aquilo me incomodou quando eu fiz a minha auto-reflexão.
Falei, puta, velho. E eu participava de grupos de alta performance, só que já era o meu 3º ano em grupo de alta performance, o mesmo. E eu comecei a ver, cara... Aí esse ano já começou com frio na barriga. Direto. E assim, muitas coisas, não são poucas. Tava lá no grupo. Não são poucas. Desde entrar nesse grupo de alta performance, desde onde eu invisto R$200 mil por ano, 250, né? Mas primeiro foi 200. Tá um ambiente de pessoas diferenciadas, multimilionárias, tal. E eu falo, eu tô aprendendo a ser rico ainda, né? É uma coisa que tava conversando com a galera, teve um encontro ontem, e um dos caras falou assim, cara, eu deixo meus 4 Rolex no cofre, não sei o que lá e tal, né? Aí eu fiquei pensando, puta, velho, eu não tenho um Rolex. Falei, porra, e eu aqui com o Apple Watch tirando onda, achando que tô abafando. E ele falou assim, não, deixa lá meus 4 Rolex no coisa, e eu ando só de, cara, reloginho, Apple Watch. Aí eu falei, caralho. Você ainda tá aí eu olhei assim, eu falei, pô, mas o meu é a última série, o do cara deve ser o que vai lançar, né? Mas tá tudo bem. Eu falei, pô, que massa, sabe? Tá no... E eu falei isso pra eles, eu falei, cara, eu fico aqui super desconfortável, isso é bom pra mim. Porque eu sei que eu tô evoluindo, sei que eu tô crescendo. O papo lá é qual jato que eu vou trocar, que eu vou comprar. E eu, pô, achando que eu tô abafando que eu tô com SUV. Tipo, caralho, uau, era o meu sonho e tudo. Entende? Então, assim, é algo que te mostra que tem muito mais do que você imagina. E hoje, se olhar pro ciclo de amizade que eu tenho, pô, as coisas que eu tenho, eu sou, caraca, já tá bom pra caramba. E aí, quando você vê que tem algo maior, e não é só sobre bens materiais, sobre impacto. Eu vejo lá, cara, empresas com 200 funcionários, 3 mil funcionários. Eu falo, caramba, cara, a gente tá com 14. Tipo, eu podia estar ajudando muito mais famílias, muito mais vidas. Sim. O que falta? O que eu preciso fazer pra crescer, pra evoluir? Tipo... Então, são coisas que vão te tirando da zona de conforto pra você evoluir. Sabe? Por que eu só tenho 5.500 alunos formados? Por que eu não tenho 30 mil, 50 mil, 100 mil? Você começa a ficar nessa vibe de, cara, o que eu preciso fazer pra isso ir pra um próximo nível? Então, esse é o tipo de insight quando você tá com pessoas acima. Quando você tá com pessoas que vão te levar pra um próximo nível. Quando você tá com outro que tá tudo bem, velho, tá tranquilo, tua camisa tá rasgada. Tá tranquilo, irmão, tá tranquilo. Não, nunca tá tranquilo. Tem que estar com pessoas que vão te levar pro desconforto. Então, o que eu trago pra você aqui é o seguinte. Para e pensa. Esse mês, você sentiu um friozinho na tua barriga? Você sentiu um desconforto? No teu trabalho, você tem se sentido desconfortável? Você tem feito atividades que te deixaram desconfortáveis? Ou você tem feito as mesmas coisas bem feitas? Maravilha. Mas se você não traz esse sentimento de friozinho na barriga, uma hora você vai ficar desmotivado. Porque o que leva a gente para um próximo nível é não estar fazendo as mesmas coisas. É você ir para um próximo nível, é fazer coisas diferentes para gerar resultado diferente. Então, se você tá tudo bem com o teu resultado, ok. Mas será que não quer ir para um próximo nível? O que falta para você? Falta aquele friozinho na barriga. Então, usa esse termômetro. Vou fazer uma tarefa. Cara, não tô com friozinho na barriga. Então, vou delegar isso aqui. O que eu posso fazer que eu nunca fiz? Isso aqui. Talvez é você apresentar uma palestra em inglês. Se você costuma apresentar, mas está em português. Chega pro teu chefe e fala, próxima reunião que tiver com a galera lá de fora, eu posso? Baita de um desafio, posso preparar, né? Aí, provavelmente, já te deu um calafrio aqui, um brilhou o estômago. Em inglês? E aí, talvez você fale assim, mas eu não falo inglês. Opa, baita oportunidade de você botar no teu mapa. Por que você não tá estudando? Isso é friozinho na barriga. Entendeu? Total, esse é o processo, Renan, de evolução. Então, Isso acontece muito no trabalho, Renan. Chegar... se a pessoa já tá no nível de que ela acha que tá fazendo a mesma coisa ali... caraca, eu vou chegar, vou fazer isso de novo e tal. Ela acha que a solução dela é mudar de empresa, procurar outro emprego, colocar currículo. Sendo que, pela experiência até que eu já tive, cara, só vai mudar de empresa. Porque não é sobre nem a empresa, é sobre ela. É Exatamente. Muito do que você falou. Por exemplo, como que eu me mantenho focado no nosso negócio? Chegou num ponto que eu falei, cara, tô fazendo mais do mesmo. Eu sou o expert, professor, edito, gravo vídeo, tal, preparo conteúdo e tal. Mas, tipo, já tô confortável com os conteúdos. Por quê? Por que eu não faço coisas diferentes? Por que eu não crio coisas diferentes? Por que eu não faço dentro do conteúdo algo além? Então, isso é o que vai me levando pro próximo nível, né? E aí, pro lado dos business, porque eu tenho tenho 2 chapéus, vamos dizer assim. A parte de gestão do negócio e a parte operacional, que é ser o professor. Sim. E da parte de gestão, eu falei, cara, a gente não tem departamento comercial.
Então eu vou ser o responsável por criar, estruturar e montar processo do departamento comercial. Velho, que puta tesão que eu tô tendo, sabe? De estar estruturando algo novo, porque eu sempre fui um cara que... Eu sempre gostei de fazer a diferença. Uhum. E quando você faz um negócio, você vê assim, caraca, velho, tipo, a gente tá com CRM, aí, pô, estamos fazendo entrevista, montando time, criando processo, isso, aquilo, outro. Tem hora que, caraca, que merda, trabalho pra cacete. Mas é isso, Fica sabe? com Aquele esse friozinho na sentimento. barriga, será que vamos bater a meta? Vamos bater a meta? Ah, pô, aí no meio do caminho tem os obstáculos, aí, ih, rapaz, aquele processo todo tem que voltar atrás. Então, é isso, é sobre isso, a todo momento. E, ó, eu sou dono do negócio, tipo, eu poderia, contratar alguém, delega isso aqui, só que você tem que ter, cara, o que vai me fazer sair da zona de conforto? Você não tá tendo friozinho na barriga, irmão, tá fazendo mais do mesmo. Continua fazendo bem feito aquilo, mas busca algo dentro do teu negócio, da tua expertise, mas que vai para um próximo nível. Porque sempre tem um próximo nível. Sempre tem um próximo nível. Com certeza. E às vezes, você não sabe que tem. Então procure alguém que possa te mostrar esse ponto cego, que é você não sabe que não sabe. Quando você encontra alguém que vai te ensinar o que você não sabe que não sabe, é poderoso demais. Isso aí é crucial, Renan. E um conselho que ele até fala no livro, que é raro, Renan. Que conselho é esse? Cara, esse conselho é do T-Rava, né? Nem é meu, mas tá lá no livro. Eu vou ler aqui pra vocês, né? Ele traz um conselho simples, mas raro. Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. É engraçado que ele ainda fala com ênfase, né? O autor. Dedique-se a gastá-lo. Tipo, se você quiser Seja ficar dedicado. Tem que bater a meta. Minha meta é ser pobre. Pô, tu gastou tanto. Não, por que tu não gastou? Tem que bater a meta, gasta tudo, né? Agora, se você quer ficar rico, você tem que se concentrar em ganhar mais, conservar o dinheiro e multiplicar o seu dinheiro. Isso trazendo na prática. Ganhar mais é o quê? No teu trabalho. Então você tem que buscar melhorias, promoções, crescimento profissional. Conservar é o quê? Administrar melhor o teu dinheiro. É não deixar ir pro ralo que você nem tá vendo pra onde tá indo o dinheiro. E multiplicar. O que a gente faz muito bem aqui, que é ensinar a investir. Exato. Pronto. Essa é a tríade. Se você pegou isso aqui, você vai para um próximo nível. Se você traz a mentalidade e cria isso aqui, é um conselho simples, mas raro, que poucas pessoas aplicam. Exato, Renan. E até aqui, quando você falou de trabalho, ganhar mais no seu trabalho, a gente já falou aqui alguns exemplos, né? Você falou, e se você nunca fez uma apresentação em inglês? Isso é uma oportunidade. Você estudar aquilo, você saber inglês, vai te gerar mais oportunidade, vai te diferenciar no mercado para a galera te contratar, te ver com bons olhos, fazer treinamento específico na sua área. Eu falo muito isso até com a minha esposa. Mas vou fazer uma pós, eu não quero ficar trabalhando com público e tudo mais. Falo, cara, faça treinamentos que vão te diferenciar daquilo que você só fez de faculdade, de farmácia. Você é farmacêutico, mas o que você faz? Uma pós. Que pós em estética? Faz um curso à parte de uma ferramenta que nenhum farmacêutico domina, um Power BI da vida que vai te ajudar, que empresas contratam. Então é você realmente se diferenciar. Isso vai te fazer ganhar mais, né, Renan? Com certeza. Porque a gente ganha mais não sendo a mesma coisa que outra. Porque senão você vira commodity. E aí é por preço. Né? Vou contratar quem? O Matheus ou o Ronaldo? Currículo é igual. Qual aceita receber menos? É assim. Exato. Agora, vou contratar quem? O Ronaldo ou o Matheus? Currículo é igual, só que o Matheus, ele tem essa habilidade aqui diferente que a gente pode aplicar aqui dentro e já gerou um resultado assim em outras empresas. Uau, quero pagar o dobro pra ele. E você era um cara que contratava muito, né? Sim. Lidava muito com pessoas. Ainda contrato, né? Ainda Aquela empresa contrato. é eu que assino o cheque e faço as verdade. entrevistas, né? Então, mas é isso, é sobre isso. Eu sempre faço uma pergunta pra pessoa, cara, tem fome de quê? Tá com fome de quê? Sabe? A pessoa pra trabalhar com a gente tem que ter fome. Quem não tem fome não cresce. Exato. E a pessoa que fica, mas eu não sou assim. Eu não tenho ambição. Você não tem ambição, foge daqui, velho. Tem que querer crescer. Sabe? Isso aí. Cara, eu quero crescer, quero ficar rico, quero ficar milionário, quero ajudar minha família, quero trocar de carro, quero comprar uma casa melhor. Uau, vou te ajudar com isso. Você tá contratada. Agora, eu vou te ajudar dando oportunidade. Você vai fazer essa parada acontecer. É sobre isso, né? Então, vou deixar aqui um recado pra galera. Prepare-se no menor tempo possível com a qualidade que você tem hoje Uhum.
E no meio do caminho você vai melhorando. Se você fizer isso aqui, o jogo vira. Então, ó. Não espera ficar pronto, né? Cara, prepare-se no menor espaço de tempo que você tiver. Esteja pronto, ó. Por exemplo, as entrevistas que eu dei era assim, ó. Pode amanhã, tá o horário pra fazer isso, sobre esse tema. Aí tu, amanhã? Mas eu tenho que ver. Olha o frio na barriga aí. Dá logo vontade de falar. Não, mas eu tenho compromisso, eu tenho não sei o quê. Pô, tu vai estar em rede nacional, tu vai falar ali, gaguejar, não tem como. E daí, cara? Eu tenho a noite toda pra me virar ainda. E uma das coisas que eu aprendi nas Forças Armadas é isso. Velho, o que tu faz? De meia-noite às 6 da manhã. As pessoas acham que o tempo acaba nesse horário. Acaba não. Então, assim, tiver que fazer, vai fazer acontecer, irmão. É isso. Vai fazer acontecer. Quer dormir? Vai dormir depois. Então, é sobre isso. A ação vence a inação. Sempre. A ação vence a inação. Se você se colocar em movimento, a tua preguiça vai pro lado. Se você se colocar em movimento, a tua procrastinação fica de lado. Se você tiver disciplina de agir, qualquer outra coisa não vai ser maior do que aquela ambição que você tem de crescer, de prosperar. Eu sempre falo, traz a tua segunda camada pra isso. O que é isso? A maioria das pessoas só tem a primeira camada, que é, eu quero ganhar mais. Cara, ganhar mais não dá tesão, sabe? Tipo, cara, não dá vontade de casar. Quero ganhar mais. Porra, ganhar mais. Tá, eu também quero. E aí? Agora, imagina assim, ó. A primeira camada é ganhar mais. Que dá uma vontadezinha, mas não é um tesão. A segunda camada é, cara, vou falar no meu caso. Quero colocar minhas filhas numa escola bilíngue. Quero ter liberdade pra poder levá-las na escola. Quero ter um carro, um SUV, boladão, sabe? Pra eu chamar de imponente. Colocar um nome pro meu carro. Eu quero morar num condomínio fechado, onde dê segurança pra minha família. Tenha piscina, churrasqueira pra receber meus amigos. Isso é a segunda. Nossa, foi bem fundo. É a segunda camada. Porque eu não quero só ganhar mais. Eu posso ser até pobre, mas se eu tiver isso tudo, eu tô feliz. Só que pra ter isso tudo, não dá pra ser pobre. Tem que ter dinheiro, tem que ter então, dinheiro. Então acaba que ganhar mais é o veículo. Exato. E não o destino. As pessoas estão procurando veículos. Você tem que procurar o destino. Qual que é o destino que você quer chegar? Qual que é aquela segunda camada que vai entrar em você e vai falar assim, uau, fiquei arrepiado, não paro por nada. Vem cá, vamos gastar aqui, o cara, vou... Aqui, ó, focado, irmão. Focado. Tem noção? Eu tenho que pagar uma escola para minhas filhas, para elas falarem inglês logo na formação. Eu tenho que viajar com a minha família, eu tenho que ter tempo para elas. Eu tenho que parar de ser escravo do meu trabalho. Eu tenho que ter um carro legal. Pra quê? Pra tirar onda? Não. Pra dar conforto pra minha família. Sacou? Aí sim, a gente... Então assim, eu tenho que ter uma casa que meu pai não queira chegar de costa falando assim, ó, a casa é pequena, não quero incomodar. Eu tenho que ter uma casa que ele possa deitar onde ele quiser. Que ele vá todo final de semana. Chegue lá com a churrasco. É isso. Então assim... É sobre isso. Isso que é a minha parada, a minha segunda camada. Eu não sei qual é a tua. Então pensa aí, qual é a tua segunda camada? Talvez seja ostentar. Ter um carrão e tá tudo bem. Eu não sou contra isso. Né? Eu só não sou o cara que ostenta. Na verdade, não esse tipo de ostentação. Minha ostentação, eu falo, a verdadeira ostentação é minha família, velho. Sacou? É a minha família. É o meu negócio, é a gente aqui, as amizades. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de dinheiro e eu não tenho coisas legais demais. Tenho. Mas qual que é a tua segunda camada? Sabe? Talvez seja ajudar teus pais. Pagar um plano de saúde pra eles. Talvez seja dar uma casa pros seus pais. Não sei. Tem que pensar. Que é aquilo que vai, ó, dentro de você. É o motivo pra você entrar em ação e não parar mais. Motivação. Motivo pra entrar em ação e não parar mais. É isso. Lembra? A ação vence a inação. Exato, Renan. E pra fechar com chave de ouro, a gente fecha com aquela declaração massa, top, pra galera incutir o tema desse podcast de hoje, que é... Qual é a declaração de hoje, Renan? Declaração é: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Massa, show de bola. E a grande sacada que eu tiro desse episódio de hoje, Renan, é... Cara, se você tá vivendo uma vida que você não tá sentindo aquele frio na barriga, o frio na barriga pra mim foi sensacional pra esse episódio. Cara, você tá parado. Então, começa, como ele falou aqui na declaração, começa a focalizar a oportunidade e não o obstáculo. Então, se você tá indo pro trabalho, tá escutando aí, tá assistindo, cara, se tu não tá sentindo aquele frio na barriga pra nada, nem até mesmo na tua família pra fazer algo novo, tem alguma coisa de errado. Então, repensa, escuta novamente esse podcast e começa a focalizar
oportunidade, beleza? E Renan, pra galera te acompanhar mais, seus conteúdos de investimento, como é que ela te segue aí, te conhece? Show de bola. Meu Instagram é Renan Diego Oficial, tá? Inclusive, se você chegou até aqui o final, manda um direct pra mim e bota assim, ó, Renan, acabei de ouvir ou assistir o podcast, hashtag frio na barriga, que eu vou saber que é daqui, tá? Isso. Aí eu vou saber, porque eu vou saber que você veio até o final e colocou esse hashtag. Então, Renan Diego Oficial, cuidado com os perfis fakes, que vira e mexe aparecem os fakes, eu não sigo ninguém, eu só respondo quem me manda mensagem, tá? Então, cuidado, eu não peço dinheiro para as pessoas, porque tá rolando muito esses perfis fakes aí. Mas me segue lá, Renan Diego Oficial. E no nosso Profadcast, que é o nosso podcast oficial, no YouTube, procura lá Profadcast. E no Spotify, procura Profadcast, já segue os dois, porque conteúdo incrível. Inclusive, pro Profadcast, acredito que no próximo mês vão ter novidades aí, se preparem, tá? E a gente tem um canal também que tem vídeos 2 vezes na semana sobre conteúdos mais para você aprender a investir, mais técnicos, né? Que é o Produtividade Financeira aqui no YouTube também. Show. Vou fazer o seguinte, vou deixar o canal do Produtividade Financeira também aqui nos comentários e na descrição desse vídeo pra galera curtir, porque lá são vídeos mais, como é que eu vou falar? O conteúdo na prática, né, Renan? Coisas técnicas. Abre a corretora, faz o investimento. Então aqui a gente traz um assunto bem mesclado de investimento, um conteúdo mais denso, mais profundo. Lá, mais direto ao ponto, então vou deixar aqui nos comentários e você que está aí tanto ouvindo no Spotify quanto assistindo no YouTube, você consegue acessar de boa, beleza? E aproveita também e compartilha. Compartilha com alguém que precisa aprender e entender até a dinâmica desse livro que a gente vem trabalhando aqui, porque a gente sabe que vai ajudar muita gente, beleza? Galera, foi um prazer estar aqui, foi um prazer fazer mais esse episódio com você. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e bora evoluir!